Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 82, hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Iniciando com aquele panorama sobre a situação da pandemia, do coronavírus, os números, de uma forma geral, como já tinha falado na semana passada, estamos vendo aí a Europa com os números já bem mais reduzidos, né, bem já numa curva decrescente, o Reino Unido ainda com algum volume em termos de casos ainda um pouco preocupante, mas em linhas gerais a Europa já quase praticamente toda com programação de reabertura de escolas e de comércio. Alguns países já inclusive fizeram isso e é bastante importante para nós acompanharmos como isso vai ocorrer na prática, se os casos vão aumentar, se teremos algum repique de casos. Há uma preocupação muito grande na Europa, principalmente em relação ao verão, em relação aos turistas. Então, mas a Europa ela está com um prognóstico aí bastante positivo. Em termos de números gerais, devemos chegar aí amanhã no máximo a 6 milhões de casos confirmados e 360 mil óbitos no mundo todo, em termos de volume total. Os Estados Unidos continua na frente, em termos de número de óbitos, 103 mil óbitos, né? Os Estados Unidos passou essa semana a marca de 100 mil, a imprensa americana fez, como esperado, a imprensa americana fez muita propaganda em relação a isso. Estamos vendo aqueles países que eu já tinha comentado, cujos números ainda estão baixos. A Índia tem mostrado já um valor um pouco maior. A Índia agora, os últimos dados que temos, já está com 165 mil casos. Né? A Índia já é o nono país em termos de número de casos, lembrando que ainda tem uma população de 1,3 bilhão de pessoas, então a Índia chegando a 165 mil casos, mas o número de óbitos ainda é relativamente proporcionalmente baixo, 4.800 óbitos na Índia. Ainda surpreende o número da Indonésia. A Indonésia tem um país quase 300 milhões de habitantes. A Indonésia está com o número de óbitos de 1.500 óbitos. Então, isso é uma informação positiva, mas por outro lado também pode ser uma indicação de subnotificação ou de que, infelizmente, o pior ainda está por vir. E a mesma coisa acontece com a Nigéria, a maior população da África. Nigéria aí com praticamente 200 milhões de habitantes. A Nigéria hoje, formalmente, indica 9 mil casos e 250 óbitos, né? Um número muito reduzido em relação à população do país. Um outro país que preocupa bastante, o México, tem crescido bastante os números no México, o México chegando hoje a 60 mil casos e 8.500 óbitos, né? O México já com o número de óbitos, já bem, é o oitavo país em número de óbitos, deve se tornar o sétimo país, ultrapassando a Bélgica nesse final de semana e ficará apenas atrás do Brasil em termos de número de óbitos totais. Na América do Sul, como eu já vinha falando, né, nos últimos podcasts, o Equador, né, mantém a estatística aí de pior caso, né? O Equador tem 188 óbitos por milhão de habitantes, proporcionalmente, né? E o Brasil, obviamente, também preocupa muito a gente, por questões óbvias. O Brasil, mas em termos de estatística, o Brasil tem o sexto lugar em termos de número de óbitos, 26 mil óbitos, sexto lugar no mundo, 440 mil casos no total aqui no Brasil, o segundo país com o maior número de casos. E em termos de óbitos por milhão, o Brasil é o 23º. O Brasil tem 122 óbitos por milhão. O maior número de óbitos por habitante, Bélgica com 820, né? O Brasil tem 122 óbitos por milhão, a Bélgica 820 óbitos por milhão, Estados Unidos 312, né? Os Estados Unidos tem 3 vezes, um pouco menos de 3 vezes o número de óbitos por milhão que o Brasil, né? Então esse é um balanço da situação da pandemia. Como vocês sabem, todos buscando vacina, todos buscando aí a melhor forma de tratamento, mas ainda temos aí um caminho pela frente em relação à pandemia que sempre preocupa. O segundo tema que eu trago para vocês hoje, vocês devem estar acompanhando aqueles embates de China e Índia na sua fronteira lá no Himalaia. Esse caso já tinha explodido na semana retrasada, eu trouxe esse caso aqui no Conexão 80 e volto a falar nesse agora no 82, porque as coisas pioraram. A China enviou mais tropas para a fronteira com a Índia. É interessante a gente lembrar que Índia e China já entraram em conflito com algumas milhares de mortos dos dois lados em 1962, só que também por causa de fronteira, a mesma coisa, fronteira terrestre ali no Himalaia.
Só que de lá para cá, obviamente, China e Índia cresceram muito, tanto em termos de economia como em termos militares. A China, esse conflito China e Índia foi em 62, a China conseguiu a sua arma nuclear em 64 e a Índia em 74. Então, na minha avaliação, lógico que sempre preocupa, nós estamos falando aí de dois gigantes, né? China junto com a Índia, nós estamos falando quase 3 bilhões de pessoas, né? Dois países super importantes, né? No mundo, na Ásia, mas eu não acredito que passe desses problemas de fronteira, né? Não acredito que nenhum dos dois líderes, nem o Xi Jinping, nem o Narendra Modi da Índia, são loucos de iniciar um conflito de maiores proporções, dois países nucleares, mas, obviamente, uma situação que estressa e preocupa e deixa a gente atento. Vamos continuar acompanhando a situação. Nossa terceira sessão de hoje, como eu tinha falado na semana passada, vou sempre trazer agora, tentar concentrar numa sessão chamada Disputa Hegemônica, dentro daquela ideia de que o século XXI é o século da disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, os dois gigantes de economia, a China ainda correndo atrás para se tornar um gigante militar. Em linhas gerais, a maior parte dos especialistas ainda considera a Rússia como o segundo país militarmente mais poderoso do mundo, mas a China, sem sombra de dúvida, está vindo muito forte, né, em terceiro aí nesse ranking de poder militar, mas é esperado aí nos próximos 10 anos, principalmente em função aí dos problemas econômicos na Rússia, eu diria que é esperado aí nos próximos 10 anos que a China ultrapasse a Rússia nessa questão militar. Nessa sessão eu trago algumas coisas. Vocês lembram que na semana passada, na sexta-feira, o Congresso do Povo Chinês levantou a questão, né, sobre uma nova lei de segurança para Hong Kong. Hong Kong hoje é o foco das tensões ali entre China e o Ocidente, de uma maneira geral, mais especificamente os Estados Unidos, porque a lei foi aprovada no Congresso do Povo Chinês e ela entrando em vigor, com certeza vamos ver aí casos mais graves aí em termos de ação das Forças Armadas chinesas dentro de Hong Kong. Logicamente, como também estamos esperando, final de semana passado e essa semana, muitos protestos em Hong Kong, mas a princípio apenas com a intervenção da polícia de Hong Kong por enquanto, muita gente presa, e Hong Kong então se torna um ponto assim, é o grande ponto que nós devemos observar no momento. Vamos lembrar que Hong Kong tem uma população de 7,5 milhões de habitantes, como os próprios chineses falam, o mesmo país, dois sistemas, ou seja, uma mesma China e dois sistemas, um sistema para a China continental e um sistema diferenciado para Hong Kong, com mais liberdades do que a China continental, com liberdade na parte de economia. Só para vocês terem uma ideia, o PIB de Hong Kong em 2018, os números oficiais de 2018, 365 bilhões de dólares. Né? Se Hong Kong fosse um país, seria o 32º PIB do mundo. Né? Pra vocês terem uma ideia, PIB maior do que Chile, PIB maior do que a África do Sul, só para ter uma noção de tamanho, de volume, né? De quanto que Hong Kong é realmente rico. Um porto também importantíssimo, entre os 10 mais importantes portos do mundo. E agora, obviamente, preocupa, né? A China não quis esperar, não quis. Vocês lembram que o acordo que a China fez com o Reino Unido em 1997 previa que demoraria ainda 50 anos para a integração total de Hong Kong à China. Isso aconteceria, previsto para acontecer em 2047 apenas, mas agora, com esse aperto na questão de segurança, vamos ver para onde vai a situação de Hong Kong. É esperado aí a saída, na minha avaliação, de muitas empresas de Hong Kong, embora o governo chinês tenha prometido que na parte da economia nada mudará. Na verdade, estão querendo dar mais estabilidade, porque realmente a vida em Hong Kong, com todos os protestos que aconteceram no passado, pararam no início desse ano por causa da pandemia, mas voltando os protestos, obviamente isso estressa. E aí, em função de Hong Kong, muitas coisas acontecendo, Taiwan dizendo que vai receber os habitantes de Hong Kong que quiserem vir para Taiwan, o Reino Unido falando que também vai permitir aí dupla cidadania para cerca de 300 mil habitantes de Hong Kong, que antes de 97 já possuíam passaporte relativo ao território inglês, né? Antes de 97 era um território ultramarino inglês, Hong Kong,
ou seja, alguns movimentos, né, de países no sentido de protesto, mas vamos ver o que efetivamente vai ser feito pelos países, lembrando que a China, nesse momento de crise econômica mundial por causa do Covid, quem que realmente vai peitar a China além dos Estados Unidos, né? Outra coisa que também estamos vendo, na semana passada já comentamos, a questão de Austrália com China. A Austrália também um forte aliado militar dos Estados Unidos, aliado na parte de inteligência. A China deu o troco com várias sanções comerciais contra a Austrália. A China é, de longe, o maior parceiro comercial da Austrália. Então a Austrália já está sentindo já os primeiros efeitos aí do dragão chinês, o forte poder da economia chinesa em cima da Austrália. Vamos ver como os australianos vão proceder. Dentro dessa questão da disputa hegemônica, também trago a notícia, né? Acredito que a maioria de vocês tenha acompanhado. Na quarta-feira estava previsto o lançamento daquela nave espacial da SpaceX, uma empresa do Elon Musk, contratada pela NASA para levar pela primeira vez, depois de 9 anos, 2 astronautas americanos a partir da Flórida para a Estação Internacional Espacial. Infelizmente, ocorreram problemas, questões meteorológicas, o lançamento foi adiado para este sábado, para amanhã. Então vamos acompanhar, eu acho que esse é um fato pertinente dentro dessa disputa hegemônica, porque nós temos visto aí nos últimos meses, desde o ano passado, vários movimentos no sentido de nos mostrar que o espaço vai ser um ambiente aí de disputa cada vez maior entre os países, e China e Estados Unidos, obviamente, muito interessados nisso. Vocês lembram que os Estados Unidos, ano passado, ele criou uma sexta força armada, né, a Space Force, a Força Espacial, desmembrando da Força Aérea dos Estados Unidos. Esse foi um movimento importante, né, mostrando que os Estados Unidos tem na cabeça, claro na cabeça de que da importância desse novo ambiente de combate. Então, o lançamento, a criação de uma força especializada no espaço, sem dúvida, foi um evento importante no ano passado. E esse lançamento da SpaceX, agora deve ser amanhã, sábado, marca aí a volta dos lançamentos a partir dos Estados Unidos. Estados Unidos, nesses últimos 9 anos, dependendo de foguetes russos para levar seus astronautas para a estação espacial. Indo para a nossa quarta e última sessão, estamos de olho sobre a grave crise na Líbia, a guerra civil na Líbia. Eu achei por bem fazer um podcast especial. A professora pesquisadora Melissa Rossi, do nosso núcleo de avaliação da conjuntura da Escola de Guerra Naval, fará uma pequena apresentação aqui, um podcast especial comigo na próxima segunda-feira sobre a situação na Líbia. Com relação a Bolívia e Chile, continuamos acompanhando com alguma preocupação, pois os protestos voltaram em número moderado, mas voltaram tanto um quanto o outro. Vamos lembrar que Bolívia tem eleições previstas até agosto, Chile tem a questão da nova Constituição a ser votada em plebiscito em outubro, ou seja, Bolívia e Chile tinham problemas antes da pandemia. Agora, em relação à pandemia, os números de Chile e Bolívia ontem bateram recorde em termos de número de casos, mas a Bolívia me parece um pouco melhor controlada do que o Chile. Vamos acompanhar. Em termos de Venezuela e Irã, acompanhamos na semana passada e durante essa semana a questão da chegada dos navios tanque iranianos levando gasolina para a Venezuela. Havia uma expectativa dos Estados Unidos bloquear a chegada desses navios à Venezuela. Vamos lembrar que o parque de refino, né? Primeiro vamos lembrar que a Venezuela é tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas pela péssima administração dos governos do Chávez e do Maduro, o parque de refino venezuelano foi se deteriorando ao longo do tempo e a Venezuela se viu obrigada a importar gasolina, né? Então, é importar combustível. Ela consegue exportar petróleo bruto, mas não consegue refinar o petróleo bruto que produz. Então, o Irã se apresentou aí, obviamente vocês sabem que o Irã também sofre sanções econômicas dos Estados Unidos e realmente o Irã fornecendo gasolina para a Venezuela, eu tinha uma expectativa de que talvez os Estados Unidos, a Marinha Americana, fosse bloquear a chegada desses navios iranianos à Venezuela, o que não aconteceu. Um outro dado sobre esse conflito aí relacionado à Venezuela, ontem o Senado colombiano estava discutindo a chegada a um acordo que a Colômbia fez com os Estados Unidos para receber militares de forças especiais americanas agora em junho,
que, segundo o governo colombiano, esses militares irão ajudar os militares colombianos no combate ao narcotráfico. Obviamente, a oposição na Colômbia e outros grupos estão digamos assim, acusando de que esses militares de forças especiais altamente preparados dos Estados Unidos, na verdade, estão indo para a Colômbia, mas visando a Venezuela. Então, é uma situação também importante, vamos acompanhar esse movimento aí de chegada de novos militares de forças especiais americanas à Colômbia, vizinho da Venezuela. Um outro assunto que estamos bastante preocupados, estamos acompanhando, acredito que vocês também, a questão aí de Minneapolis, nos Estados Unidos. Na segunda-feira teve aquela bárbara morte aí do senhor George Floyd, 46 anos, por policiais americanos, numa ação muito violenta. Isso detonou aquela raiva, aquilo que eu falo para vocês. Vimos muito isso em 2019, né, por eventos pequenos, né, o caso do Chile, casos também no Líbano, caso no Iraque, vários protestos ao redor do mundo, os coletes amarelos na França, muitos protestos em Hong Kong, muitos protestos ao redor do mundo e às vezes detonados por questões a princípio simples, né? Vocês lembram que o caso do Chile foi um aumento de passagem no metrô de Santiago que detonou toda aquela violência no Chile em outubro do ano passado. E agora, essa morte violentíssima do Sr. Floyd lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, detonou uma raiva impressionante nessas últimas 3 noites, muita depredação em Minneapolis. O governador do Minnesota convocou a Guarda Nacional. Ontem, 500 militares da Guarda Nacional do estado de Minnesota já foram acionados para ajudar a polícia a tentar conter a massa da população muito revoltada pelo policial não ter sido preso, né? Na verdade, eram 4 policiais. E isso também acabou espalhando por outras cidades do país, Nova York, protestos, Denver, outras cidades americanas também com protestos essa semana. Vamos ver, isso ainda está acontecendo, a cidade de Minneapolis ainda muitos prédios pegando fogo essa noite. Agora de manhã verifiquei, isso ainda aconteceu, inclusive um grupo da CNN foi preso, tem um vídeo aí agora de manhã que eu assisti de repórteres da CNN sendo presos pela polícia de Minneapolis. Ou seja, está uma confusão bastante grande, um assunto importante, e isso é importante porque nós estamos falando do país mais importante do mundo, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Isso mostra aí um problema sério na principal economia do mundo. Obviamente que a morte do Sr. Floyd é preocupante, mas essa explosão de raiva não é apenas em função da morte do Sr. George Floyd. Ou seja, existe aí uma raiva contida por vários atos aí de preconceito racista. O Sr. Floyd era negro. Então, assim, essa questão do racismo nos Estados Unidos é uma questão ainda muito séria, mas não devemos esquecer que estão passando aí por uma crise econômica séria por causa da pandemia, muita gente já desempregada nos Estados Unidos. 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Então esse estopim aí pode deflagrar aí coisas piores, né? Então vamos acompanhar, obviamente, que é um assunto super importante. Outro tema também que estamos de olho é a questão do Fundo de Ajuda aos Países da Europa. Essa semana foi proposto junto ao Parlamento da União Europeia um fundo de ajuda de 750 bilhões de euros, um volume de dinheiro bastante elevado, mas isso ainda tem que ser votado por todos os 27 países membros da União Europeia. Não sei se vai conseguir ser votado dessa forma. Países como Áustria, Dinamarca, Holanda, Suécia estão contrários. A princípio, os países mais afetados pelo coronavírus, Itália e Espanha, são os que receberão um maior volume de recursos para ajudar a recuperar a economia. É um tema super importante, vamos acompanhar. E termino com um outro assunto também que eu considero importante. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele assinou uma ordem executiva para impedir a censura por parte de redes sociais a posts, né, especificamente a questão em relação ao Twitter. O Twitter bloqueando alguns posts, alguns tweets do presidente dos Estados Unidos. Ele ontem mandou uma ordem executiva e eu acho isso muito relevante por vários motivos. Vocês lembram que eu já vinha falando já em outros podcasts sobre a questão daquele conceito do professor Harari de Israel sobre brain hacking, ou seja, a capacidade hoje com toda a tecnologia de hackear o cérebro humano, né? Ou seja, com toda a evolução da tecnologia, você induzir as pessoas a fazer o que elas querem a partir de excesso de mensagens em redes sociais e tentar mudar a cabeça das pessoas em função disso. E agora estamos vendo essa questão
do Trump, primeiro da censura do Twitter aos tweets violentos do Trump. O Trump colocou um ponto vai ser, sem sombra de dúvidas, uma polêmica de discussão essa semana, ou seja, até que ponto as redes sociais, as empresas donas dos sistemas, né, Twitter, Facebook, etc., têm realmente o direito, né, eles são, de bloquear ou de censurar determinadas coisas, como é que isso funciona, né, eles não são do sistema judiciário do país, etc. Ou seja, uma polêmica que vai ser interessante de acompanhar, muito importante, porque todos sabemos o quanto que as redes sociais hoje tem relevância para várias coisas. Vimos a questão da votação do Brexit em 2016, com influências aí também na votação também presidente dos Estados Unidos outras coisas, ou seja, essa é a grande preocupação. Até que ponto as redes sociais livres hoje também não são plataformas de manipulação das pessoas. Então esse assunto, sem sombra de dúvida, vai ser um assunto a ser bastante discutido nesses próximos dias, nas próximas semanas, e vamos acompanhar aqui também no Conexão Gel. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado.